Hoje é o dia de você aprender tudo sobre ciclo circadiano, o grande segredo para você dormir bem. Bem-vindo ao mundo da saúde integrativa, longevidade saudável e física quântica. Mas antes, se inscreva agora aqui no canal, ativa o sininho, curta e compartilhe com muita, mas muita gente. O sono é tão importante para a sua vida que eu separei o que tem de mais atual, muitas novidades para você chegar ao sono perfeito. Eu separei agora, preparei para vocês uma série com 4 vídeos. Esse é apenas o primeiro. Quando eu estava montando essa série, veio uma história de um jovem que eu atendi no meu consultório há mais ou menos uns 5 anos atrás. Ele morava em outra capital, trabalhava numa multinacional, estava muito bem empregado. Mas ele chegou num certo momento que ele falou que queria muito prestar concurso para outra área. Ele largou aquele emprego maravilhoso, foi para sua casa e começou a estudar pela madrugada, muito à noite, virava a noite estudando. E depois de um período, ele começou a ter vários desequilíbrios emocionais. O humor dele começou a mudar, ficou depressivo, insônia, ganhou muito peso, começou a ter pressão alta, diabetes, muitas e muitas doenças, limitações, esquecimento, não conseguia nem mais estudar. E ele me procurou. E sabe onde estava o desequilíbrio dele? Isso eu vou ensinar a vocês nessa série com 4 vídeos. Hoje eu vou começar falando para vocês sobre ciclo circadiano ou ritmo circadiano. Na verdade, é um relógio biológico que todos nós temos dentro do nosso corpo e você não conhecia. Então você precisa entender primeiro sobre o ciclo circadiano para depois entender o porquê você está dormindo mal. O nosso corpo ele tem um mecanismo onde regula todas as nossas estruturas, nossas glândulas, hormônios e células. Isso depende muito da nossa percepção do dia e da noite, da luz e da escuridão. A escuridão é a ausência de luz. E esse ciclo que eu estou falando para vocês, que é o ciclo circadiano, ele regula toda a nossa hierarquia hormonal. Todas as nossas glândulas dependem desse centro regulador, que é o nosso relógio biológico, e é isso que eu vou passar para vocês a partir de agora. Primeiro, vocês precisam entender que o nosso macrosistema, que é o nosso universo, regula o nosso relógio biológico, regula o ciclo circadiano. Primeiro, vocês podem observar o Sol. Aqui está o Sol. O Sol é nossa estrela maior, nosso sistema solar. Aqui está a nossa Terra, o planeta Terra. O planeta Terra ele está em mais ou menos 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. E temos o nosso satélite, que é a Lua. Então vocês vão entender que esse sistema regula todo o nosso ciclo do dia, o nosso sistema todo hormonal, eu chamo de sistema sistema nervoso, endócrino, reprodutivo, reprodução e imunológico. A imunidade depende da Terra, do ciclo da Terra. Porque a Terra, ela tem um movimento de rotação do oeste para leste. E a rotação da Terra dura em torno de 24 horas, que é o nosso dia. Nosso dia dura 24 horas, depende da rotação da Terra. E no momento que a Terra está rodando, depende muito da localização que você está no globo terrestre. O nosso corpo ele vai reconhecer os minutos, os segundos, se já é dia, se é noite, se a luz acabou, ou se o sol surgiu. O momento que você vai despertar, o momento que você vai andar, o momento de maior concentração, depende muito do seu corpo reconhecer esse sistema. E nós temos um centro dentro do nosso cérebro, muito importante, que tem um contato com o meio externo, que busca o equilíbrio, que nós chamamos de homeostase. E é esse centro que você vai conhecer a partir de agora, que rege a nossa orquestra hormonal, rege todo o nosso sistema. E aqui está
Quando você acorda pela manhã, o sol está aqui. O sol emite a luz. A luz entra pela retina, nos nossos olhos, e vai estimular um local no nosso cérebro chamado núcleo supraquiasmático. Então, quando a luz está na sua frente, quando você acorda, o sol emite essa luz pela retina, vai lá no núcleo supraquiasmático no cérebro. Esse núcleo, quando você tem luz, ele inibe a produção da melatonina, que fica aqui nessa região, onde vocês podem ver, na pineal. Essa é a glândula pineal, que tem o tamanho de uma ervilha, que produz melatonina. Então a luz entra pela retina, vai lá no núcleo supraquiasmático e ele fala o quê? Para de produzir melatonina. Mas quando você está no escuro, a noite chega, a luz some, o que acontece? Manda uma mensagem para a retina, para o núcleo supraquiasmático estimular a produção de melatonina na glândula pineal. É o inverso da luz. Então aqui o nosso corpo está se preparando para dormir. É assim que funciona. Guardem bem tudo isso. Depois você vai ver agora aqui, é um pedaço da glândula. É um pedaço da glândula pineal que produz melatonina. Aqui é uma lâmina, um histopatológico. Aqui vocês vão observar que essas células chamadas pinealócitos são as células que produzem a melatonina. A noite chega, penumbra total, escuridão. A escuridão vai estimular, vai mandar uma mensagem para o núcleo supraquiasmático para aumentar a produção de melatonina. Vai estimular os pinealócitos a produzir melatonina para sua glândula pineal relaxar. Na verdade, a melatonina não dorme, não é para você apenas dormir, é para relaxar a glândula pineal, para você chegar a um sono reparador, um sono profundo e manter a saúde plena. Então a rotação da Terra determina o ciclo circadiano, determina os segundos, os minutos, as horas, as estações e toda a sua fisiologia hormonal. Determina o funcionamento do sistema neuronervoso, endócrino, que é hormonal, reprodutivo, a reprodução depende do ciclo circadiano, e o sistema imunológico. E dependendo do horário do dia, você está preparado mais para sua mente funcionar melhor, para você fazer uma atividade física, para você ir trabalhar ou para você ir dormir. Por isso que você precisa funcionar muito bem. Tem momentos do dia que vocês podem observar aqui, onde a temperatura começa a cair. Às 4h30 da manhã, um exemplo. O sono profundo, às 2 horas da manhã. Mas olha aqui o inverso, ó. Às 2h30 da tarde, maior momento de concentração, de coordenação. Olha outro exemplo aqui. Vai dando 7 horas da noite, a sua temperatura corporal fica mais alta. Às 9 horas começa o início da produção de melatonina. Pela manhã aqui, um exemplo, esse ciclo circadiano funcionando bem, vai liberar cortisol. Então você precisa de um equilíbrio integral desse ciclo para você ter saúde, longevidade, viver mais, concentração. Agora eu quero que você aprenda muito mais. Aqui é o resumo de tudo que eu falei para vocês. Vamos voltar aqui agora para essa tela? Preste atenção. O dia chegou, o sol, a luz, luminosidade. A luminosidade entra na retina. Da retina vai para o núcleo supraquiasmático aqui no cérebro. Esse núcleo vai inibir a produção de melatonina que fica numa região chamada epífise. Vai inibir a produção de melatonina, ok? Aí tudo funcionando muito bem. Imagina tudo funcionando muito bem. Olha o efeito da melatonina no corpo. Não é só para dormir. Não é só para dormir. Muitos benefícios vocês vão aprender comigo. Olha, um deles é um antioxidante poderoso. É um anti-inflamatório. Ele também é um antihipertensivo, antitrombótico, previne trombose e também é um antilipolítico, então diminui colesterol, triglicerídeos, é fabuloso. Preste atenção nesse gráfico aqui também, é muito importante vocês entenderem. Olha, a partir
de 8 horas da noite é o momento que a melatonina começa a ser produzida. É o momento que você precisa imediatamente começar a ficar na escuridão, diminuir um pouco a luz, largar um pouquinho o celular de lado, parar um pouquinho de ver televisão. Então é melhor você ir acalmando um pouco. A partir de 10 horas da noite, esse pico já aumenta. E à meia-noite é o momento onde a melatonina encontra o seu pico máximo. Por isso que uma dica que eu já começo a dar para você, vá para sua cama no máximo 10 horas da noite. Para que quando chegar o pico da melatonina, que é às meia-noite, você já esteja atingindo o sono reparador. Porque a melatonina, ela vai durar em torno, esse equilíbrio da melatonina, o pico da melatonina, de meia-noite até 4 horas. Então você tem que pelo menos dormir profundo de meia-noite até 4 horas da manhã. Mais tardar 1 hora da manhã a 4 horas. Então você tem que permanecer em equilíbrio, pelo menos 4 horas em equilíbrio, no mínimo 3 horas, que é nesse platô da melatonina. E a partir daí, esse equilíbrio do sono, tudo funcionando perfeito, a noite chegando, estimulando a melatonina, a produção de melatonina, você vai ter todos esses efeitos e de todos os seus sistemas e órgãos. Porque a melatonina, a glândula pineal, estimula o hipotálamo, e o hipotálamo estimula outra região muito importante, que é a hipófise. A hipófise estimula as glândulas estimulam os hormônios estimulam os órgãos estimulam as células, que estimulam os átomos e as partículas subatômicas. Resumindo, a glândula pineal, a melatonina, controla todo o seu corpo. Tem uma ligação com o universo, tem uma ligação com o Sol, com o planeta Terra, com a Lua e com todo o seu sistema solar. Então, manter o equilíbrio entre o meio externo e o meio interno, que nós chamamos de homeostase, é o papel da glândula pineal. Eu sei que você ficou muito interessado e é por isso que eu quero que você comente aqui agora. E se prepare para o vídeo 2, para a parte 2. Um abraço, até o próximo vídeo.